Agora falando sobre display block, nós temos utilidade maior para ele. E nós vamos ver aqui algumas delas, tá? Então, para isso, a gente já vai aqui, vir aqui na aba de repositórios. Vou criar um novo repositório. Vou chamar aqui, ó, de display -block. Atividade sobre display block, a descrição. E aí o seu repositório você vai deixar público, tá? O meu repositório eu deixo privado, mas o seu você deixa público. E aí eu vou criar um repositório aqui. O que você vai fazer? Você vai copiar esse link aqui e já vai enviar na plataforma que eu pedi para você enviar a atividade. Provavelmente deve ser o eClass, né? Então você vai copiar isso aí, cola no eClass e a atividade já está enviada. Aí agora falta você terminar aqui o código, né? Então aqui eu vou abrir o explorador de arquivos, vou criar uma nova pasta chamada display-block. Vou abrir o VS Code e vou arrastar essa pasta aqui lá para o meio do VS Code para abrir essa pasta, né? Aqui no VS Code a gente cria um novo arquivo chamado index.html, exclamação, vou colocar o título de display block. Aí a gente já vai colocar isso no GitHub, né? Então eu vou abrir aqui o terminal, Ctrl aspas para abrir o terminal, git init para começar o git aqui nesse projeto, git add ponto, git commit -m, primeiro commit, e aí a gente vai no GitHub, copia as 3 linhas, Ctrl C, cola aqui dentro do terminal, Ctrl V, Enter. E aí ele vai subir aqui, ó, para o GitHub o nosso projeto, tá? Se eu atualizar a página aqui, F5, ó, index.html já está aqui. Então, ó, eu vou começar criando nesse projeto aqui o seguinte, ó. Eu vou criar um formulário. E aí dentro do formulário eu vou colocar, por exemplo, um label. Eu vou colocar nome, 2 pontos. E uma input com o texto. Pode ser o type text mesmo, né? Deixa eu com type text. Eu não preciso conectar agora nada não. Vou criar mais labels aqui, ó. Label for sobrenome e input pode ser text também, ó. Só essas entradas já estão funcionando, já estão boas aqui pra gente. Agora eu vou abrir isso aqui no GoLive, vou abrir isso aqui com o navegador e olha só. Geralmente quando a gente preenche um formulário, as informações estão uma abaixo da outra, né? E aí, o que é muito comum de as pessoas fazerem aqui, ó. Já vi várias vezes pessoas que vêm aqui no HTML e colocam aqui, ó, um BR, tá? O BR significa, acredito eu que é break. Representa uma line break, né? Achava que fosse BR de break roll, mas é BR de break mesmo, né? Não faria sentido break roll, até porque a ordem do inglês não faz sentido. Então ele coloca esse BR aqui para que o formulário fique com a linha quebrada. Só que isso aqui, BR, gente, é um negócio que a gente usa em texto, tá? Então onde eu posso colocar BR? Dentro de um lugar que tem texto. Então eu posso colocar BR, por exemplo, aqui, ó. Quero separar sobrenome aqui, ó. Então eu coloco um BR aqui, tá? Aí isso vai separar, fica o sobre e o nome embaixo. Agora, colocar BR dentro do código, gambiarra total, tá? Então, o que a gente poderia fazer para resolver aqui, ó? Primeiro, por que esses elementos ficam assim? Se lembrar do vídeo passado, a gente colocou display inline e as divs ficaram lado a lado, né? Ficou a primeira div, a segunda div e a terceira div ficaram lado a lado. Aqui o que acontece é isso, o display desses elementos aqui, por exemplo, do formulário, já é um display inline. Então a gente precisa, para trabalhar com eles de um jeito diferente, mudar o display deles para um display que, primeiro, ocupe
toda a tela, né? Toda a largura da tela. E isso não acontece no display inline, ó. Eu vou começar já criando aqui um novo arquivo, style.css. Vou conectar esse arquivo com o arquivo index.html, é só colocar aqui dentro do head um link, 2.css, e eles já estão conectados. Vou fazer o reset, então asterisco, margem 0, padding 0, box sizing, border box. A gente pode mudar até a fonte de tudo aqui, ó. Vou colocar um font family, Arial, vai. Vou colocar um Arial aqui, beleza. Ó, tá Arial aqui já. Então vamos supor que eu quisesse que essa input e label ficassem um embaixo do outro, né? Então, por exemplo, eu poderia selecionar aqui, ó, o label, e eu coloco para o label um display block. O que vai acontecer? O display block não deixa que nenhum elemento fique do lado. Então só cabe aqui na linha do label o label sozinho, ó. Se a gente voltar aqui, ó, tá vendo que já ajustou? Então o display block, ele faz com que não caiba nada aqui do lado, tá? Então por isso que a input, ela desceu. Porque agora, se a gente colocar até uma borda aqui, ó, border, um pixel solid red, ó. Tá vendo que o label está ocupando toda a largura da tela? Isso acontece por causa do display block. Se a gente tirar o display block aqui, ó, tirei o display block. Tá vendo que ele está ocupando só o espacinho do texto ali? Então por isso que a gente não consegue. Mesmo que a gente mexa na largura, ó, vou colocar o display block, mesmo que a gente diminuísse a largura do label, quando você coloca display block, ele não deixa nenhum elemento ficar do lado, tá? Ninguém pode subir ali do lado do label agora. Só pode ficar na primeira linha o label, aí embaixo fica a input, aí embaixo fica outro label e embaixo fica a outra input, tá? Ah, professor, mas eu não queria que o label ele ficasse embaixo aqui, quer dizer, ficasse em cima da input, queria que eles ficassem lado a lado, ó. Vou até comentar isso aqui, não vou apagar, tá? Então, ó, Ctrl, ponto e vírgula, comentamos, ó. A gente precisaria usar aqui um elemento que tem o display block, né? Porque eu já falei para vocês que o BR, isso aqui não é uma opção, tá? Então, o que a gente vai fazer? Qual é o elemento que a gente poderia colocar isso aqui dentro que faria com que ficasse label input numa linha e label input na outra linha? Se eu selecionar eles aqui, Ctrl X para cortar, vou escrever div, tab, enter, Ctrl V. Ó, colei aqui. E aí, ó, se eu voltar aqui, o resultado é o mesmo de colocar um BR. Só que agora a gente tem uma div dentro, tá? Que é o ideal, né? A div ela é feita exatamente para isso, a div de divisão. Então, se eu quero criar uma divisão, se eu quero que um conteúdo fique na linha de cima e outro conteúdo fique na linha de baixo, por exemplo, eu uso uma div. É claro que, professor, então eu não preciso colocar na de baixo, né? Porque eu coloquei nessa aqui e já funcionou. É claro que você precisa, mas aí você precisa não porque o código te obriga, mas por uma questão de padronização. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar de novo aqui embaixo. Div, tab, enter. Seleciono aqui label input, Ctrl X para cortar, Ctrl V para colar. E aí agora, ó, mudou alguma coisa? Não, mas o código está padronizado, tá? Então se eu quero quebrar a linha com dois elementos que já são inline, é só colocar uma div em volta deles, ou um elemento que tivesse display block. Então div tem display block, só que, por exemplo, eu poderia colocar aqui um P. Eu posso colocar isso aqui dentro de um P. Qual que é o problema de colocar isso dentro de um P? Ó, o P é um elemento que tem display block. Só que aí faz sentido eu ter label e input dentro de um elemento que foi feito para colocar texto, parágrafo? Não faz sentido. Então por isso que a gente precisa colocar no HTML cada coisa no seu lugar. Então aqui, se eu quero criar uma divisão, eu uso div, tá? Inclusive, eu tenho uma extensão aqui, não sei se está vendo, que eu escrevo em cima e ele já muda embaixo, né? O nome dessa extensão aqui, se você quiser usar, é Auto Rename Tag, tá? Só abrir a aba de extensões e instalar essa extensão Auto Rename Tag, beleza? Salvo esse arquivo. Essa é uma aplicação do display block, né? Se eu quiser então que fique o label em cima e input embaixo, eu descomento isso aqui, ó, seleciono aqui tudo bonitinho, Ctrl ponto e vírgula, e aí, ó, salvei, tá desse jeito aqui. Vou até tirar essa borda aqui para não ficar aparecendo. Um outro caso importante, ó.
Um outro caso interessante. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, no HTML, uma âncora. Uma âncora, se você for trabalhar com ela na raiz, a âncora tem display inline, né? Então eu vou colocar aqui, ó, clique aqui. Olha só. Se eu quiser transformar essa âncora num botão, eu tenho que fazer algumas coisas, ó. Eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar o A. Vou tirar o sublinhado do texto. Para tirar o sublinhado do texto é text decoration. Vou colocar none, tá? Ó, tirou o sublinhado. Vou colocar um fundo nela. Vou colocar um fundo preto. Background black. Ó. Um color. Vou colocar um white. Uma cor branca, ó. Só que aí não tá com cara de botão, né? O que que tem um botão? Um botão tem um padding, né? Então eu vou colocar um padding aqui. Um padding em todos os lados de 10 pixels. Olha só. O que que aconteceu? Nossa âncora começou a cobrir aqui a input. Por que que isso acontece? Lembra que no display inline o comportamento é de palavra, né? Então, na palavra, se a gente mexe no padding em cima e embaixo, se a gente pudesse fazer isso, a palavra ficaria desalinhada do resto do texto. Isso não pode acontecer aqui na página. Então, é meio que esse comportamento que está acontecendo aqui, tá? Então, como que a gente resolve isso aqui? É só eu vir aqui no meu A e eu coloco um display de block. Pronto, resolvido o problema. Aí, agora, inclusive, ó, vou deixar sem display block. É sempre bom a gente ir trocando para você entender, ó. Vou colocar aqui uma margem em cima, ó. Ah, eu quero distanciar, então. A margem top de 20 pixels. Ó, salvei. O que que aconteceu? Nada, tá? Salvo, não acontece nada. Por quê? Porque o display do A é inline. Agora, se eu mudar aqui para display block, salvei. Olha lá, a distância aparecendo aqui. É claro que o display block ocupa todo o espaço da tela. Então, o que que eu posso fazer aqui? Quero que tenha um tamanho específico. Ó. Vou colocar um width de fit content. Pronto, tá lá o botãozinho. Agora, eu quero que fique longe do canto esquerdo. Então eu coloco um margin left aqui, ó. Margin left de 10 pixels. Ó, pronto, distanciou ali do canto esquerdo. Quero que arredondar os cantos. Então eu coloco aqui, ó. Border radius de 10 pixels. Olha lá, ficou arredondadinho. Então tá vendo que agora a gente tem uma âncora, mas é uma âncora que tem um comportamento de bloco, né? Então a gente consegue trabalhar com ela assim como a gente trabalharia com um botão, tá? Então se eu clicar aqui, ó, a gente pode poder até colocar aqui um negócio funcional, né? Ver Google. Então eu vou digitar aqui, ó, que é a referência https://google.com. Salvar aqui, ó. Se eu clicar em ver Google, olha lá, fomos pro Google, tá? Então agora a gente tem um botão funcional, bonitinho, certo? E tudo isso foi possível porque nós usamos o display block. Se eu tiro o display block daqui, olha como fica. Horroroso, certo? Cobrindo a input, fora do lugar, tá? Então o display block vai ajudar principalmente nessa movimentação. Isso se aplica também a vários outros elementos. O elemento strong, que é o elemento para negrito, o elemento span, tá? Mas esses casos que eu trouxe para vocês aqui são casos mais reais, né? O caso do formulário e o caso de transformar a âncora num botão, tá bom? É assim que a gente trabalha. Agora, você vai abrir o terminal, git add ponto, o terminal se abre com Ctrl aspas, se você esqueceu, git commit -m, atividade finalizada, fecha aspas, enter, e aí é só fazer um git push e também apertar enter, que ele envia isso para o GitHub. Ó. Se eu vier aqui, atualizar com F5 a minha página, ó, atividade finalizada, 2 commits, e aí, ó, tá tudo certo. Acabamos a atividade aqui quase em 12 minutos, né? E é isso, assim que funciona o display block.